enquanto ele teve vitalidade para jogar todas as partidas, ele era um jogador regular de todas as partidas. Foi assim no Atlético, foi assim fora no Shakhtar, foi assim no São Paulo, foi assim no Corinthians. O Mano levou ele para a seleção em 2011, para a Copa América. E ele, assim, ele com poucos cartões, poucas lesões, ele jogava a temporada toda. Fazia, sei lá, 38 jogos do Brasileiro, fazia 30, 32. A partir do momento que ele virou um reserva, aí ele não conseguiu se encontrar mais. Verdade. Sabe? Porque ele não é um jogador de lampejos, ele é um jogador de constância. E aí acho que o Corinthians tentou, quase ele foi para o Grêmio, né? Quase na transação que o Corinthians fez com o Luan, teve essa possibilidade. Mas agora acho que nesse tipo de jogo o Corinthians está mudando todo o setor de criação dele. Verdade. Né? Como as coisas se encaixam, né? Você falou da questão física e é muito verdade com relação ao Jadson. Tecnicamente ele é muito bom, eu acho que ele caiu muito fisicamente. E cai em cima do que o Arnaldo falou. O reserva dos jogos que não entra, teoricamente ele é do grupo B, tem o grupo A titular, o grupo B o reserva e o grupo C que não joga. O grupo B é o que mais se prejudica fisicamente, né? Porque ele na véspera do jogo ele não treina igual o grupo A e o grupo C treina, porque não vai para o jogo. Chega no jogo, o grupo A joga, então ele se desgasta fisicamente. Muitas vezes o grupo C treina no dia do jogo. E o grupo B, que não treinou no dia anterior, também não treina no dia do jogo. E aí, segunda-feira, folga, um exemplo. Então, o grupo B vai acumulando dias e dias sem um preparo físico. Tem vários outros porque exemplos. Ele não entra. Perfeito. Então, é muito ruim você ficar no banco e não entrar. Por isso que acaba o jogo, os caras vão correr depois do jogo, aqueles que entraram, algumas coisas. Esse Júnior outro dia fez um bico legal nessa história. Nesse fim de semana. Mas você vai vendo outros exemplos. Pode ser o Hernanes do São Paulo, outros jogadores que depois de uma certa idade viram ou reserva. É um problemão. É um problemão. E, então, já que a gente está falando em time veloz, o Michael se encaixa nessa ideia, nessa proposta de jogo que o Corinthians quer ter em 2020. Acontece que o Michael interessa outros clubes que nesse momento têm uma condição financeira melhor que a do Corinthians, principalmente o Flamengo. As ofertas que a gente conseguiu apurar pelo jogador do Goiás são a do Corinthians, 22,7 milhões, mais alguns jogadores, isso está sendo negociado com o Goiás, por 50% dos direitos econômicos. E o Flamengo oferece 34,05 milhões por 80% dos direitos. O Palmeiras chegou a demonstrar o interesse, mas, pelo que a gente apurou, no momento, a briga está entre os dois clubes mais populares do Brasil pelo Michael, que tem uma temporada espetacular, mas até aqui, pelo menos que eu tenha notícia, uma temporada espetacular. E os dois clubes, o Corinthians diz que não aumenta, não faz leilão. Ele seria titular hoje no Corinthians. No caso do Flamengo, eu acho mais difícil ele chegar e jogar nesse time campeão brasileiro. Como é que vocês estão vendo essa situação do Michael? Por essas contas, hoje o Michael é um jogador de 10 milhões de euros. Eu tô achando caro para o Goiás botar essa bala toda. O Goiás é um clube que historicamente faz bons negócios, negocia bem seus jogadores. Não precisa de dinheiro para operação diária, porque tem até dinheiro aplicado, guardado. O Goiás é um clube financeiramente viável, não se preocupa, só vai aumentar a caixa e capacidade também de adquirir outras coisas no mercado, não é esse o problema. E endurece normalmente, mas acho que tá bem vendido. Tá carinho, né, cara? Eu acho que quando você ressalta que é uma temporada brilhante, é necessário uma certa cautela no investimento. Acho que é um jogador que ele não passou por nenhum clube grande. Eu falava até com o Pedrinho aqui, o exemplo de um jogador recente que se destacou no Goiás. Talvez não da mesma qualidade técnica, mas com certa semelhança no estilo, é o Carlos Eduardo, que o Palmeiras comprou, se arrependeu e está recolocando. No Goiás, o Carlos Eduardo... Sabe quanto o Palmeiras pagou no Carlos Eduardo? 29 milhões de reais, cara. Então... Para um jogador que ele nem usou. Pois é. Assim como Michael, o Carlos Eduardo teve temporada brilhante no Goiás, ele não tinha ainda a convivência do grande clube, ele jogava num estilo que o Goiás se acostuma a jogar, tanto em seus domínios quanto fora dos seus domínios, que é na base da velocidade no contra-ataque. Quando caiu num clube
de uma outra repercussão, de uma outra característica, ele sentiu dificuldade. Então, para ser um investimento desse porte, acho que tem que analisar todo o contexto antes de... Ele é um jogador promissor? Mas ele não vai resolver nem o problema do Corinthians e nem o problema do Flamengo. Não é um jogador que vai chegar aqui, opa, já passou e... Você tocou num ponto importante, né? No Goiás, é bola para ele o tempo inteiro. Bola no Michael. No Flamengo não seria assim. Não. Ele teria que se encaixar dentro de um time já montado. Acho até que ele poderia se encaixar, mas é uma situação que exige uma certa adaptação, né? Dentro da ideia de jogo do Flamengo que amassa o adversário, foge até um pouquinho das características do Michael. Que é de contra-ataque, né? Exatamente, de transição o tempo inteiro. Mas também, se o Flamengo tem uma situação financeira que ele possa tirar o Michael de uma outra equipe que possa competir com ele, vamos dar um exemplo. Claro. Flamengo e Corinthians, né? É um duelo interessante de Jesus se permanecer contra Thiago Nunes. Mas vamos dizer que permaneça o que a gente viu nessa temporada, na temporada anterior, do Flamengo amassando o seu adversário. E o Thiago Nunes tem o Michael, é um contraponto forte para o Corinthians. Então, o Flamengo, tirando esse jogador, realmente ele deixa de fortalecer o adversário e tem o jogador como opção também. Né? Mas, assim, é um jogador que, pelos valores, eu concordo com o Lino, eu acho um valor muito alto para, apesar de ter feito uma temporada muito boa, eu acho que é um valor muito alto pro momento ainda do Michael. Honestamente, acho que não é um jogador que se encaixe no projeto de jogo do Flamengo e também no nível técnico do Flamengo. Acho que não caberia. Quem tem Vitinho hoje como opção para o lado do campo, acho que o Michael é menos jogador que o Vitinho. Acho que o Vitinho é mais útil para o jeito de jogar do Flamengo e acho que o Flamengo tem no elenco dele hoje, não tem necessidade de ter um Michael. No Corinthians ele cabe pelo estilo de jogo, pelo jeito de jogar do Corinthians. Acho uma estupidez o Flamengo, honestamente, pensar em gastar tanto dinheiro nesse momento com o Michael. Ok. Dinheiro não é nosso, a gente está apenas comentando sobre quem pretende gastar tudo isso. O que a gente sabe é que o Corinthians parou aí, ó, nos 22,7. E a última cartada, quando o Goiás rejeitou essa proposta, é que o Corinthians está bom. A gente pode, além dessa grana, incluir alguns jogadores aqui que vocês escolham, que o Thiago não vai usar. Aí o Corinthians parou aí. E o Flamengo chegou com esses 34,05 milhões por 80% dos direitos. O melhor negócio para o Goiás é o do Flamengo. O melhor negócio para o Michael é o do Corinthians. Então, acho que a vontade do jogador... Se o jogador pensar que ele vai ter mais oportunidades, que ele vai jogar mais, talvez até a vontade do jogador nesse embate final prevaleça. Tá claro, como vocês falaram, as oportunidades no Corinthians serão muito mais constantes. Né? O Flamengo, a concorrência é muito maior. Ainda tem o Pedro Rocha, que veio recentemente, né? Então, acho que o Flamengo tem um excesso de boas opções ofensivas hoje. Até porque o Thiago Nunes, ele dá uma variada boa de modelo de jogo, dentro do próprio jogo. Ele propõe o jogo, muitas vezes dentro do campo de adversário ele não consegue construir, ele desce os seus blocos e joga em transição. Então, assim, vai ter muito mais oportunidade. Com o Flamengo, o Jorge Jesus joga o tempo inteiro dentro do campo do adversário, né? Aqui no Brasil, pelo menos brasileiro, foi o tempo inteiro dentro do campo do adversário. É capaz do Thiago Nunes contra São Paulo, Palmeiras, Santos, que são os rivais do Estado, pelas características dos treinadores que chegaram, Fernando Diniz, Luxemburgo, Gesualdo, jogar de uma forma diferente, jogar no contra-ataque, jogar na velocidade. Agora é uma história e tanto, né? Michael, vou dormir pensando se eu vou para Flamengo. Pô, nada mal, né? Um dilema maravilhoso, né? Eu acho que valeria base, um investimento no Michael, não por esses valores. Entendi. Eu acho que o Flamengo poderia investir, o Corinthians está num valor até razoável, agora o Flamengo já passou um pouquinho do... E você falou dos técnicos, lembrando aqui que de todos os senadores do Paulistão, o Lucha é o único que tem história. Ali no, né? Que pode ensinar para os outros, só aqui assim, eu já fiz isso, né? É o que tem história. Disputou o Paulistão por Santos, ganhou por Corinthians, por Palmeiras, só não dirigiu o São Paulo.